Tratando agora, pessoal, das fases da licitação com destaque para a fase preparatória, né, eu inicio falando dos artefatos e da ênfase no planejamento. E aqui, pessoal, o objetivo desse esquema é representar a preocupação com os artefatos aqui, né? O que são os artefatos? São os documentos que são produzidos ao longo de um processo de licitação, de contratação pública, tá? E reparem que há uma ênfase, de novo, estou me tornando repetitivo, mas há uma ênfase muito grande com o planejamento. E vejam, né, fazendo aqui um exercício reflexivo, vejam que a nossa prática, até mesmo por conta dessa cultura herdada da 8666, né, é um tanto viciada. Eu acho que eu posso utilizar aqui essa expressão. Nós damos muito mais atenção à fase externa do que à fase preparatória, né? Claro que ninguém é ingênuo aqui para desconsiderar que isso se volta, ou melhor, isso pode ser explicado por questões conjunturais, por exemplo, né? Assim, eu diria que um dos principais motivos para que nós, enfim, para que nós enfatizemos tanto a fase externa passa pelo ciclo político. A gente sabe que uma reeleição, a gente sabe que a eleição de um aliado político passa por entregas, né? E obras públicas constituem entregas, constituem marcos, realizações políticas muito importantes. E quando a gente pensa, né, e talvez isso seja uma grande falha, quando nós pensamos aí em licitações, é desacoplar o estudo de licitações do estudo de dinheiro financeiro. Gente, contratações públicas é execução de orçamento. E quando a gente pensa nas leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA, e nos prazos em que elas são realizadas, né? Reparem que há pouco tempo para que um político ele possa entregar um projeto seu, um projeto que venha de um PPA que ele tenha desenvolvido, de uma LDO que ele tenha desenvolvido, o que faz com que o planejamento ele acabe sendo atropelado, né? Só que isso, óbvio, representa consequências. Isso traz custos, né? Para ficar em uma estatística que eu gosto muito de citar, 65%, pessoal, dos termos aditivos que representam aí uma alteração financeira, qual é a causa deles? Eles são derivados de falhas de projeto, falta de compatibilização de disciplinas, de plantas, erros de quantitativos. Isso pode ser evitado. É por isso que o Confea e outros órgãos de classe, eles têm alguma razão ao fazer uma pressão para que obras públicas só pudessem ser licitadas depois da elaboração do projeto executivo. Com maior planejamento, esses aditivos poderiam ser evitados. E aí também uma outra causa desses aditivos, quase 20%, diz respeito ao quê? Às intempéries, principalmente chuvas. Isso também pode ser evitado a partir da fase preparatória. Como? O ETP, né? O ETP, que é o estudo técnico preliminar, ele traz uma seção em que mapeia os riscos. Pessoal, se esse risco de chuva já é conhecido, e aqui pensem na realidade do Rio de Janeiro, pensem como é o verão no Rio de Janeiro, para ficar num exemplo local, tá? Se esse risco de chuva já é conhecido, se a gente mais ou menos conhece o comportamento das precipitações, esse risco ele já deveria ser tratado ali, né? Ele já deveria contemplar no cronograma cuidados para que as consequências danosas dessa precipitação intensa fosse mitigado. O cronograma poderia ser alterado,
Poderia haver aí uma ênfase no desenvolvimento de soluções em fábrica, como falei, né, na construção industrializada. E eu falo isso só para destacar exemplificativamente que a fase de planejamento ela precisa, de fato, ser levada a sério. E o que me preocupa é porque a grande realidade, né, especialmente quando a gente pensa no mundo real, um mundo que sofre com a carência de recursos, um mundo em que essas carreiras não são profissionalizadas, isso pode ficar um pouco atrofiado, isso pode ficar um pouco esvaziado, porque na prática o que a gente vai perceber é que boa parte dessas soluções elas vão passar por um copia e cola, elas não vão ser problematizadas, elas não vão ser otimizadas para atender de maneira mais efetiva, de maneira mais eficiente o interesse da administração pública. E aqui, gente, em síntese, né, concluindo essa história toda, e aqui eu vou falar um pouquinho menos, graças a Deus, de planejamento, é possível condensar as vantagens do planejamento, né? Assim, acho que passa bem por aqui. E ainda, nessa fase conceitual, deixa eu fazer outra distinção, basicamente entre anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, tá? Todos eles estão definidos no artigo 6º, nos incisos do artigo 6º, embora eu acho que essa definição seja um tanto deficiente aqui. Deixa eu apresentar uma visão mais holística, tá? No anteprojeto, que é central para contratação integrada, a ênfase é colocada na descrição dos resultados pretendidos. Há uma maior liberdade para o contratado, tá? Em escolher e adotar as soluções que vão atender a necessidade da administração pública. Claro que não é uma total liberdade de escolha, vejam, né, o anteprojeto ele limita, né, esses incisos aí, eles limitam um pouco esse grau de escolha, mas a tônica da contratação integrada, a tônica desse regime de execução, é que a execução do contrato de obra pública ela deixa de ser uma obrigação de meio e passa a ser uma obrigação de resultado, tá? Há um deslocamento da preocupação em como aquele ativo vai ser construído para o que aquele ativo, o que vai ser construído, ou melhor, no lugar de como uma creche vai ser construída, a ênfase na contratação integrada vai ser em quais necessidades vão ser atendidas com a construção daquela creche. Então, vai ser uma creche para 150 crianças, em que vão ser conduzidas atividades pedagógicas variadas, com um item de conforto, de higiene, com uma cantina que pode atender a um maior número de pessoas. É disso aqui que a gente está falando, tá, né? A descrição da necessidade, do problema a ser resolvido, é isso que assume uma importância central. E para estudo, vejam até os incisos do artigo 18, que é o artigo que trata da fase preparatória. E, por contraste, vejam que isso é bem diferente do que a gente tem quando nós falamos em projeto básico. Tá? Aqui há uma preocupação com uma especificação completa, com os quantitativos. O nome, gente, o nome não o projeto básico talvez não seja a melhor denominação. Por quê? Porque básico a gente pensa em algo incompleto, algo que pode ser aprimorado, tanto assim que no PL 1292 de 95, que foi o que inaugurou essa discussão da substituição da 8666, se falava em projeto completo, tá? Acabou não sendo adotado porque havia já um apego a essa denominação de projeto básico, mas, por favor, não pensem que projeto básico passa por uma coisa incompleta que vai ser... Não, a chave para entender esse negócio é precisão, tá?
No final do dia, é isso que vai fazer a distinção, aqui de novo mais especificação do projeto básico, o que vai distinguir o projeto básico do projeto executivo não é uma relação de completude. É errado dizer, embora infelizmente não seja isso que se observe da prática, mas é errado dizer que o projeto executivo ele é mais completo, não é isso. O projeto executivo ele é mais preciso que o projeto básico. Deixa eu dar aqui um exemplo. Enquanto que num projeto básico, né, ele precisaria identificar quantos parafusos, tá, deveriam ser utilizados para fixação de uma estrutura, o projeto executivo ele deveria servir não para corrigir esse quantitativo, mas somente para definir e para corrigir a distância que esses parafusos deveriam ter entre um e outro para fixar essa estrutura. Claro que a gente sabe, né, que há um espaço, tá, nisso, até para mexer e corrigir os quantitativos. Isso pode redundar numa alteração, numa consequência financeira desse contrato. Mas vejam do que eu estou falando aqui, tá? O Confea, né, vai falar que a diferença do valor entre projeto básico e projeto executivo não deveria ser superior a 15%. E o IBRAOP, que é o Instituto de Auditoria de Obras Públicas, é ainda mais rigoroso, apontando que essa diferença não deveria ser superior a 10%. E reparem que isso está abaixo até dos percentuais possíveis para alteração da obra, que é 25%, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E isso também, pessoal, traz consequências sérias. Eu destaquei há pouco aquela importância da ART, a importância de que a administração pública ela se preocupe com uma cadeia de responsabilização, e eu disse que 61% dos aditivos tem por causa falhas de projeto. Tudo isso está, de alguma maneira, relacionada com essa pouca importância, com essa relativa despreocupação que se tem da necessidade de um projeto básico, de fato, ser preciso. Tá? Mas aqui, e eu vou destacar isso quando a gente fala de regime de execução, ao contrário do anteprojeto, tanto o projeto básico quanto o projeto executivo, eles estão muito vocacionados a detalhar como o contratado vai executar aquela obra. Então, é por isso que há uma definição ali de todos os quantitativos, de todos os serviços que vão ser praticados. E aqui, ainda falando um pouquinho, tá, da fase preparatória, eu queria só fazer um comentário a respeito de um ponto que acaba sendo negligenciado, mas é muito importante, porque isso também acaba gerando um número bizarro, acho que não tem outra expressão, um número bizarro de paralisação, de interrupção, até mesmo de rescisão contratual, né? Como eu disse, a lei, ela também ela se move pela necessidade, ela vai aprendendo com os traumas. Então, essa questão do licenciamento ambiental, ela acaba assumindo mais importância. Isso é destacado, por exemplo, no artigo 25, parágrafo 5º, que fala na possibilidade, isso também já vindo por influência da lei de concessões, da lei de PPPs, que o particular ele obtenha, ele seja responsável pelo licenciamento ambiental, e o parágrafo 6º do mesmo dispositivo traz até uma regra de prioridade, né? Enfim, se reconhece que a falta de licenciamento constitui uma causa importante de paralisação, e paralisação significa mais custos, então há aí a adoção de um regime de prioridade para o licenciamento ambiental de obras públicas. O artigo 45 também trata do tema, traz essa preocupação com o licenciamento, e aqui é importante conjugar, tá, isso com o artigo 115, parágrafo 4º, de que quando incumbir a administração pública a obtenção da licença, que haja a obtenção da licença prévia antes da publicação do edital.
isso acontecia muito, né? Assim, era uma prática completamente equivocada, mas havia aí a publicação do edital sem que houvesse a obtenção da licença prévia, que às vezes só seria obtida, ou melhor, às vezes, muitas vezes nem era obtida, o que acabava provocando a rescisão do contrato, mas com algum prejuízo da administração pública, que tinha que pagar a mobilização inicial do contratado. A lógica desse dispositivo é evitar esse tipo de situação. E aqui, tá, fechando isso, eu chamo a atenção também para a Lei Complementar 140, que resolve o problema do artigo 23, inciso 6 da Constituição, definindo de alguma maneira, conseguindo definir ali, fazer uma separação de qual é o ente competente para a emissão da licença prévia, evitando aí atrasos por conta da sobreposição da exigência. E outro comentário tem a ver também com um tema que acaba sendo conexo ao da licenciamento, que é o da desapropriação. E aqui eu chamo a atenção para o artigo 46, parágrafo 4º, que tenta estabelecer, depois vocês deem uma olhada no 46, parágrafo 4º, seus incisos, que tenta estabelecer uma partilha de riscos pela desapropriação, né? Um problema muito comum é a falta de liberação de frentes de obras por atrasos na desapropriação. Essa questão ela é tão importante que ela vai ser textualmente elencada tanto como uma causa de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como uma causa de extinção do contrato. E aqui eu me remonto ao artigo 137, inciso 7º. Fechando essa parte de projeto e desses conceitos, eu queria fazer só 2 comentários sobre projeto executivo, tá? Primeiro, eu retomo a regra do artigo 9º da 8666. Isso está presente no artigo 14 como regra, mas que agora comporta uma exceção. É muito comum dizer que quem projeta não executa, tá? E isso se volta para evitar uma assimetria de informação. Um particular que, porventura, fosse contratado para a elaboração de um projeto básico, ele poderia definir itens que ele tem uma vantagem competitiva para comprar um valor mais baixo, ele poderia adotar técnicas construtivas que fossem restritas no mercado, o que esvaziaria a competitividade. Por conta disso é que a gente veda esses mercados. Quem projeta não pode ser contratado para a execução da obra. Só que a gente vai ver que uma exceção para isso é o PMI. Nesse caso, pode ser que quem projete possa ser contratado para execução, e a gente vai ter que talvez desenvolver uma metodologia, uma interpretação que evite esse cenário de assimetria de informação com prejuízo para a administração pública. E o outro ponto é que ainda é possível a delegação do projeto ao executivo. E reparem, isso não é um problema, porque o projeto executivo ele não é vocacionado para complementar o projeto básico. Mais uma vez, a função do projeto executivo é dar maior precisão ao projeto básico, né? Aliás, assim, né, essa questão do desenvolvimento do projeto executivo, e mesmo do básico, vai ser obrigatória na contratação integrada, porque nesse caso a administração pública ela só vai entregar o anteprojeto. E mais uma vez, sendo chato, eu reitero a preocupação com a RT. Isso até eu cito a súmula 260 do TCU, que também se ocupa disso. Sobre orçamento, tá, gente? Há uma maior preocupação na nova lei, a exemplo do que acontece na lei das estatais, há uma definição do que é sobrepreço, superfaturamento. Além disso, tá? Vejam aí, eu já tinha citado, 23, parágrafo 2º, há uma necessidade de regulamento, e para quem tiver interesse no tema, eu chamo a atenção para o decreto federal
7983 de 2013, mas ainda aplicável, tá? Não foi substituído, e que não só, a despeito de ser federal, ele também é de utilização obrigatória para todos os entes federativos que se valem de recursos federais, tá? Há ali no 7983 uma preocupação com pesquisa de preço e uma série de regras voltadas aí à manutenção da vantagem obtida na licitação quando dos aditivos. Então, a lógica aqui é evitar jogo de planilhas, partir para a orçamentação de um uso preferencial dos sistemas de orçamentação federais, SICRO, SINAP, que são citados textualmente na lei, manutenção, né, quando há aditivo, se for em menor preço, a manutenção do desconto obtido na licitação também nos aditivos, isso está expressamente no artigo 128, né? Aliás, aqui, gente, assim, a lógica é evitar o jogo de planilha, o jogo de cronogramas, que eu até trago nessa definição. A lógica aqui é evitar o quê? É evitar o comportamento oportunístico do contratado em relação à administração pública, né? De novo, parte-se da ideia de que o contratado ele dispõe de mais informações, ele tem um domínio maior dos meios, né? A teoria do agente principal acaba municiando aí de insights para a gente entender melhor essa relação, mas no âmbito das obras públicas isso acaba se traduzindo numa maior preocupação com a fiscalização, que é outro aspecto muito débil na realidade, na prática de gestão contratual de obras públicas no Brasil, tá? Assim, boa parte daqueles 41% dos canteiros parados também é causada, é provocada por uma deficiência na fiscalização. Aqui, como eu disse, a exemplo da lei das estatais, até a positivação do conceito de sobrepreço e superfaturamento. E vamos lá. Saindo, tá, da fase interna, alguns pontos da fase externa, após a publicação do edital, principalmente ligados aí à habilitação, e a gente percebe claramente em que uma das maiores influências da 14.103, ou melhor, eu diria, das chaves do entendimento da 14.133 é que ela acaba consolidando a jurisprudência do TCU. A grande verdade é que quem trabalha nesse segmento hoje acaba destinando muito mais atenção ao que o TCU se pronuncia do que propriamente ao que os tribunais superiores falam. Primeiro porque boa parte dessas questões ela se esgota mesmo no âmbito do TCU, que acaba sendo mais especializado, e segundo, porque os tribunais superiores, em especial o STF, até mais do que o STJ, têm se mostrado muito deferente em relação aos posicionamentos do TCU, né? Aqui na habilitação, reparem que a ideia, tá, da licitação, assim, a chave do entendimento da licitação é o equilíbrio, tá, entre ampliar a competitividade, e aí a preocupação com desenho, com estudo de desenhos de mercados, mas a licitação é um equilíbrio muito instável, muito sofisticado entre ter a competitividade máxima que consiga atrair licitantes particulares que possam atender às necessidades da administração pública. Só que, por outro lado, essa competitividade ela não pode ser tão abrangente para que ela deixe de filtrar e expulsar aqueles particulares que não têm condições de atender essas necessidades. A tônica da habilitação, a tônica de ter um cuidado legal, de não exigir aquilo que seja excessivo, passa por equilibrar essas duas grandezas: filtro e ampliação da competitividade, né? E assim, quanto mais
exigente, menor a competitividade, né? E quanto menos exigentes foram os critérios de habilitação, quanto menos restritivos eles forem, maior o risco da administração de incorrer no que a economia chama de seleção adversa, né? De contratar aquele particular que de fato não vai atender a necessidade da administração pública, como todos vocês já tiveram oportunidade de experimentar quando tomaram um café em qualquer repartição pública ou tentaram escrever ou utilizar algum material de almoxarifado em algum país que não Brasil, porque isso não acontece, tá, no Brasil, tá, gente? Mas, rapidamente, alguns pontos, muito rapidamente mesmo, né? Sobre habilitação técnica profissional, tem uma resolução CONFEA recente, a 1137, que vale a pena dar uma olhada também, que fala disso, mas alguns tópicos, tá? A jurisprudência não exige vínculo de trabalho, uma declaração de compromisso de disponibilidade, né, já é suficiente, isso é até simulado pelo TCE aqui do Rio de Janeiro, mas talvez mais importante que isso é a importância, mais importante, enfim, mas desculpa a redundância aqui, mas mais novo é a importância que os atestados eles agora assumem, que agora eles são utilizados até mesmo como critério de desempate. Vejam, o sistema legal ele nunca valorou, ele nunca conferiu resultados, benefícios à, à execução de obras públicas bem feitas. Isso mudou, isso passa a ser diferente. Isso, primeiro, durante a execução do contrato, ele pode ser incentivado pela adoção de remuneração variável. Vejam aí que isso está positivado no artigo 144, isso vem desde o RDC, mas também, agora, essas obras bem feitas podem servir como critério de desempate, né? E aqui, deixa eu avançar um slide, tá, gente? Ainda sobre, e talvez, né, exemplificando aquela ideia de que o filtro não pode ser excessivo, eu chamo a atenção para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 67, né? Devem ser evitados, assim, para que esse filtro ele não seja ilicitamente excessivo, a adoção de parcelas de relevâncias pouco representativas. Chama atenção para uma polêmica, tá, aqui, né, que as parcelas de maior relevância ou valor significativo, ou aqui essa conjunção, tá, ela pode ser problemática se a área técnica entender que o item é de maior relevância, ainda que ele não guarde um valor representativo do contrato, isso pode ser objeto de algumas impugnações no futuro. Na prática, uma maneira mais simples de enxergar essas parcelas de maior relevância, e é muito utilizada na prática, é a adoção da chamada curva ABC, que representa aí uma regra desenvolvida por um economista do início do século XX, o Vilfredo Pareto, chamado de 80-20. O que a gente percebe? Que 80% do valor do contrato ele acaba se concentrando em 20% dos itens. Então, é nesse segmento A que a gente tem que prestar aí atenção para a adoção das parcelas de maior relevância. E entrando aqui, tá, gente, né, antes de falar dos regimes, eu queria falar já da fase de execução contratual e da alteração. Primeiro, a taxatividade dos casos de alteração unilateral. E reparem, isso aqui é um resquício das cláusulas exorbitantes, tá? Foram enfraquecidas, como eu disse, mas ainda estão presentes, e eu já chamo a atenção aqui para os limites legais, 25% e 50%. Tem aqui um slide adiante. No caso das bilaterais, eu chamo a atenção para a linha D, tá? Que trata do reequilíbrio econômico-financeiro. Nada obstante a preocupação na repartição objetiva de riscos,
ainda existe um espaço para o reequilíbrio econômico-financeiro por fatos extraordinários, imprevisíveis, força maior, caso fortuito. Agora, a gente vai ter que transformar essa cultura. A gente vai ter que interpretar o 124.2D com uma cabeça que não pode ser a mesma cabeça que a gente interpretava o 65.2D da 8666, né? A gente vai ter que conjugar isso com uma repartição objetiva de riscos. O reequilíbrio econômico-financeiro ele tende a ser cada vez mais residual. Ele, de fato, vai acabar exigindo estándares de prova mais exigentes do que nós adotamos hoje, tá? O parágrafo 1º do mesmo dispositivo ele reflete, mais uma vez, uma preocupação com o planejamento e, de novo, aquela ideia da responsabilidade do responsável técnico. Aqui, talvez, o incentivo não seja bom, porque é um incentivo negativo, é um incentivo que se volta para a punição daquele que deu causa à falha de projeto. E o parágrafo 2º, de novo, né, trata de uma questão ligada aí à desapropriação. A lei reconhece que o atraso na desapropriação ele pode sim ensejar uma causa de reequilíbrio econômico-financeiro. Mas, de longe, as questões mais importantes estão aqui, que tratam dos limites objetivos trazidos pela lei para alteração contratual. Vejam, a chave para entender, tá, esse dispositivo se dá conta que a lógica subjacente disso é evitar uma contratação direta travestida. Como assim? Deixa eu explicar essa lógica aqui. E vejam já o artigo subsequente, o artigo 126, que evita a transfiguração do objeto de contratação. Como é que isso opera? Voltando aqui ao 125, tá, gente? Assim, de novo, pensem naquele trade-off entre ampliação de competitividade e filtro, tá? Então, vejam, eu licito um objeto X, tá? Uma estação de tratamento de esgoto e a canalização para atender determinada região, um bairro ali num raio de 5 quilômetros dessa ETE. Tá? Eu vou exigir uma habilitação para isso. Então, eu vou exigir aí uma passagem de maior relevância que o sujeito ele me comprove que ele já tenha canalizado uma extensão de até 50% do que eu estou contratando agora, de que eu estou tendo uma ETE aqui, que o meu objeto é uma ETE que filtra até 10.000 metros cúbicos de esgoto por dia. Então, eu quero que ele me comprove que ele já construiu uma ETE de 5.000 metros. Eu estou colocando aqui 50% de propósito, tá, gente? Porque isso também é pacificado, isso tá na lei, que você só pode exigir até 50% dos quantitativos, né, que você quer contratar. Mas vejam, no meio do contrato, então tá, beleza, né? Com isso é óbvio que eu acabei restringindo o mercado. Não vai ser todo particular que vai poder participar dessa licitação. Mas vamos supor que no meio do caminho, né, eu falei assim, não, eu superdimensionei essa ETE, não mora tanta gente assim. Ao invés de 10.000 metros cúbicos, agora eu só preciso que instale uma ETE de 1.000 metros cúbicos. Tá? Reparem, o ambiente, tá, de potenciais, o universo de potenciais concorrentes que podem me entregar uma ETE de 10.000 metros cúbicos é muito inferior ao universo de potenciais concorrentes que poderiam desenvolver essa ETE de 1.000 metros cúbicos. Então, a tônica, né, é eleger o valor do contrato como um indicador do objeto contratual e evitar essas alterações que deturpem o objeto, né? Preço é a melhor tônica? Nem sempre. No caso da ETE,
vamos supor que eu não substituo uma TE de 10.000 por 1.000, mas eu substituo uma TE de 10.000 que usa uma tecnologia. E vamos pensar que as duas tecnologias são disseminadas no mercado. Quem faz a tecnologia A faz a tecnologia B, mas que a ETE ela assuma aí 70% do valor do contrato. Então, se eu tiro a ETE que usa a tecnologia A, porque no meio do desenvolvimento do projeto eu me dou conta lá que houve um fato superveniente que indique que a necessidade da administração pública vai ser mais bem atendida com a ETE de tecnologia B, tá? E eu troco uma pela outra, eu vou fazer uma alteração superior a 25%, o que vai ser proibido pela lei. Mas, de fato, eu estou modificando o objeto? Não. Mas, enfim, esse tipo de coisa pode acontecer. No mais das vezes, esse é um filtro, vincular o valor do contrato com o objeto para fins de alteração, né, e evitar a desnaturação do contrato, funciona. Tá? A vantagem é que é um método de aferição bastante objetivo. E aqui, pessoal, eu chamaria a atenção de vocês, para quem estuda com o tema, para dar uma olhada em como se calcula esses 25%. Tá? Isso porque na prática de obras públicas era muito comum a lógica da compensação. Cansei de ver isso em meados da década passada. Vamos supor o seguinte, a gente tinha um contrato lá com 4 itens, né? A, B, C e D. Esse contrato ele tem um valor de 4 milhões de reais. Tá? O item A vale 1 milhão, B 1 milhão, C 1 milhão, D 1 milhão. O que acontecia? No meio da obra, havia necessidade de substituição do item C e D pelo item E e F. E vamos supor também, para facilitar o exemplo, que E e F têm um custo, um preço, e custa diferente preço, tá, gente? Mas, enfim, essa é uma outra questão, mas tem um preço aí de 1 milhão. Então, o que esse sujeito ele propõe? O que o contratado propõe? Olha, eu vou fazer uma redução aqui de 2 milhões e vou acrescentar 2 milhões. Vou tirar C e D e vou colocar E e F. No final, o contrato ainda vai ter o valor de 4 milhões e vai ter 0% de alteração de valor. Isso está dentro da lógica do artigo 125? Não, não está. Não é possível fazer essa compensação. Chama atenção aí para o enunciado 40 da PGE do Rio de Janeiro, que disciplina essa prática e indica que as alterações e supressões elas não podem ser compensadas, elas têm que ser consideradas individualmente. É como se fossem duas colunas, né? Uma coluna para alteração, uma coluna para supressão, e na coluna aí de inclusão não pode haver a superação de 25%. Eu chamo atenção também para as alterações bilaterais. Nesse caso aí, quando houver supressão bilateral, não há esse limite. Muito embora isso possa servir, isso possa dar asa a uma certa distorção do ambiente competitivo, e há uma lacuna legal também para supressão em reforma, que não teve aí também a supressão em reforma unilateral, porque vejam, né? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala esses 25% em alterações unilaterais, a gente está falando de que o contratado ele é obrigado a aceitar isso. Não há essa dicção de supressão unilateral para reforma, mas eu entendo por congruência que isso aqui, enfim, foi uma ausência legislativa, que também o particular está obrigado a aceitar uma alteração de 50%. E por que reforma tem um percentual muito maior do que obra? Porque reforma é mais difícil, tá, de elaborar
o projeto, o nível de precisão tende a ser menor, é por isso que a lei acaba admitindo esse maior percentual. Que mais? Nem sempre. A vida, né? A vida é mais complicada que a lei, né? E aí eu pergunto para vocês, bem, e quando houver necessidade de se seguir numa obra, mesmo que esses percentuais ultrapassem o limite legal, o que a gente faz, né? Então, há tempos, desde 99, né, muito comum a utilização dos parâmetros dados pela decisão 215 do TCU, para que excepcionalmente haja o prosseguimento dessa obra. Aqui a gente já percebe que a realidade ela admite que a solução por um formalismo exagerado, pela adoção forçosa da rescisão contratual, não consubstancia a melhor solução, né? Reparem que esses requisitos eles podem ser lidos dentro da ótica da Lindbe. Há a adoção de um certo consequencialismo ali. Há já a admissão de que, em determinadas circunstâncias, um aditivo acima do limite legal pode ser mais vantajoso. Reparem que essa é a lógica que anima também o artigo 147, que permite o saneamento de contratos irregulares que, a princípio, seriam aplicáveis. Chamo atenção aqui na decisão 215 para a necessidade de indicação de fato superveniente. A decisão 215 ela não se volta a corrigir falhas de projeto e um ônus bastante elevado para o gestor, especialmente na demonstração de que a rescisão do contrato, ela importa um sacrifício insuportável ao interesse público. Um outro ponto, tá, antes da gente entrar na questão dos regimes de execução, diz respeito à prorrogação automática, né? O que acontece? O contrato de obra pública, ele tem por objeto a ultimação, né, a finalização daquele ativo que vai ser construído, que vai ser reformado. Não é um serviço contínuo, é um contrato por escopo. O prazo não é o elemento preponderante para o termo. Então, o que a lei faz? Ela admite a prorrogação automática. Não há, a princípio, quando o objeto do contrato não for concluído até o termo contratual, a necessidade de celebração de um termo aditivo. Reparem, isso é bom. Na prática da administração pública, eventualmente a gente tem muitos problemas com a falta da formalização do termo aditivo, mas não é recomendável o abuso da falta de celebração desse termo aditivo, dessa utilização irrestrita dessa potencialidade contemplada no artigo 111. Por que isso? Porque o cronograma de um contrato de obras públicas ele não compreende somente a execução. Em contratos mais simples, nós temos aí o aceite provisório, definitivo, contratos mais complexos, pré-operação, comissionamento, tá? Podem não estar bem caracterizados como objeto do contrato e podem ser prejudicados caso não haja o termo aditivo. E, principalmente, quando a gente pensa do ponto de vista dos cuidados que a administração pública deve ter, a gente tem que pensar na manutenção das condições de habilitação e, principalmente, na manutenção da garantia. A gente vai falar um pouquinho sobre performance bonds, a gente vai falando de um contrato de maior vulto, né, de um contrato superior a 200 milhões de reais, né? Imaginem se o termo contratual vence, não a celebração de termo aditivo, e ninguém confere se o seguro-garantia ainda está vigorando. Isso pode ser um problema bastante sério, caso tenhamos problema nessa obra, né?
E aqui, falando da fase pós-contratual, isso vai ser bastante importante, tá, no regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Mas isso é descuidado, mas é extremamente importante quando a gente tem aí, convênios, termos de cooperação, relações entre entes federativos em que o ente federativo constrói, um bem que vai ser gerido por outro ente federativo. Essa foto, por exemplo, é do Arco Metropolitano, né, em que a gente está falando de uma rodovia federal em que foi licitada, contratada e executada pelo Estado do Rio de Janeiro. Há uma preocupação aí com a gestão contratual para que essa translação do ativo ela não incorra em maiores dificuldades. E aqui, gente, eu gostaria só de fazer, antes de passarmos ao próximo bloco, fazer pegar uma água aqui, pegar um café, antes da gente falar de regimes de execução. Até daqui a pouco.